para a mudança das consciências face aos tais desafios. E isso já é um aspecto direto. O que é que nós podemos entender? É que para educarmos para a mudança das consciências face aos desafios, o processo de ensino-aprendizagem hoje deve ser um processo personalizado. Quando estamos a falar do sujeito de um processo personalizado, estamos a dizer que temos que olhar o sujeito, o aluno, como uma figura central no processo da educação. E não apenas chegamos aí e despejamos o nosso conteúdo e nem sequer querer saber sobre a vivência e as práticas dos alunos no âmbito da sua atividade. Por isso é que nos dão, por exemplo, na nossa atuação, os 2 primeiros meses de aula, ou pelo menos o primeiro mês de aula, é um mês de nós fazemos sempre aquilo que chamamos de avaliação diagnóstica. Conhecer um pouco de quem é quem que está na nossa sala de aula e quais são as suas práticas, para nós não levarmos avante um trabalho pensando que toda a gente faz a mesma coisa ou está igual e pratica a mesma situação. Então, estamos a falar da educação personalizada, ir ao encontro daquilo que é a realidade do aluno e, a partir dessa realidade do aluno ou do estudante, nós levamos avante a nossa ação educativa. Também entendemos de que a educação deve ser divertida. Quando estamos a falar de divertida, estamos a falar do uso de atividades que possam dinamizar em sala de aula. Não se compreende hoje, por exemplo, caros colegas, de que você tem 45 minutos ou 50 minutos de aula e você espera que em 50 minutos de aula todo mundo fique calado só te ouvindo. Hoje já não é permitido e não é essencial que isso aconteça. É importante introduzir dentro da aula alguma dinâmica. E essa dinâmica pode despertar até aqueles que estiverem distraídos e procurar entender. E, por vezes, a compreensão do conteúdo virá por meio da dinâmica e não por meio da tua fala. E isso é importante com que cada uma das pessoas também tenha em mente esse aspecto. A educação tem que ser colaborativa. Trabalho em pares. Um trabalho, nós não podemos pensar que os alunos por si só vão realizar as suas atividades. Não, devemos juntar e ter grupos de trabalho, mas que esses grupos de trabalho não sejam grupos únicos das mesmas pessoas. É importante diferenciar sempre na sala de aula que hoje o trabalho deve ser por esse grupo e dar espaço para que as pessoas possam apresentar aquilo que eles trazem dentro da sua atuação. A educação deve ser relevante, uma aprendizagem ao longo da vida. Por isso estamos a dizer que temos que unir o contexto da vivência do aluno com o conhecimento que nós estamos a trazer, para que ele, depois de ter esse conhecimento em sala de aula, aplique esse conhecimento na sua vivência ou no seu dia a dia. Porque senão vamos passar daquilo que nós falamos inicialmente, de que o que os logaritmos vão fazer na minha vida, qual é a importância disso na minha vida, se isso aqui não terá uma aplicação prática sobre esse aspecto. Então temos que trazer sobre essa situação. A educação tem que ser multimodal, diversificação de métodos e técnicas de estudo, como já dissemos, tecnológicas, uso das TICs, isso é fundamental e é importante que hoje nós temos que interagir ou termos as TICs em nossa sala de aula, porque é um outro meio de nós irmos buscando elementos de interesse e de atratividade das salas de aula. A educação tem que ter um processo de ensino-aprendizagem que seja aberto, abordagens alternativas em relação àquele que é o conteúdo que nós propomos trazer em sala de aula. Não posso apenas usar uma única forma de trazer esse conteúdo. É importante que eu trago sempre várias outras formas de abordagem. Por exemplo, olha, se esse conhecimento serve para isso, mas também temos que dizer que também serve para aquilo. E pode ser também usado para isso, para aquilo. Ou seja, os estudantes já saem de sala de aula já com um conhecimento vasto sobre as formas e a maneira como podem ser apresentados ou apresentar esses conhecimentos. E, finalmente, devemos ter uma maior aproximação entre os alunos e os professores. Evitamos aquele distanciamento e aquele jogo que muitas vezes nós dissemos aqui. Como disse alguém, eu sou doutor, vocês não são licenciados, vocês vão ajudar aqui. O que vocês vão me dar? E aqui voltamos ainda a usar aquela máxima que vocês têm ainda, que só sei que nada sei. E isso exige humildade, exige vontade de aprender. Paulo Freire disse também na sua abordagem, o professor que não aprende com seus alunos é porque não ensinou. E cada um de nós estamos aqui tem que começar agora a fazer essa leitura. Se durante o ano, durante o final do ano, você não aprendeu nada com seus alunos, é porque você também nada ensinou. Então temos que ter sempre essa aproximação e buscar outros elementos para melhor integrarmos aquilo que é a nossa atividade.